glória e agradeço. Então, nós falamos sobre pedir para cada um de vocês, quem pudesse ler, né, o texto de Atos, capítulo 17. Então, mais uma vez, nós continuamos na segunda viagem ainda missionária de Paulo. Esses dias atrás, acho que no último estudo eu coloquei o mapa, Paulo viaja bastante mesmo. Em alguns versículos, às vezes a gente vê num versículo, a gente não tem a dimensão, às vezes, do tamanho da viagem que Paulo fez. Mas no livro de hoje, de Atos, capítulo 17, só entre, assim, ali perto, acho que é no versículo 23, fala que ele, quando ele viaja de um lugar para o outro, era mais ou menos nesse lugar que eu estava lendo, né, comentários, que era 2.500 quilômetros de distância. Imagina, fora as outras cidades que ele visitava. Então, só nesse capítulo, a gente percebe o quanto que ele andava e o quanto que muitas e muitas vezes ele teve que interromper a sua viagem por conta da perseguição dos judeus que se sentiam ameaçados com a pregação de Paulo. Vocês percebem que começou tudo, né, na primeira viagem missionária. Lembra que era Barnabé e Paulo? Agora a gente não escuta mais tanto o Barnabé. A gente sabe que Barnabé continuou, né, pregando o evangelho e com João Marcos, e a gente sabe que Paulo, então, pega Silas para ir junto com ele. Mas uma outra pessoa, além de Timóteo, que Paulo pegou como um jovem e viu nele um potencial enorme de liderança pastoral, Paulo, então, leva ele junto também, preparando para que ele desse continuidade a essa atividade missionária. Mas a outra pessoa, que o texto não fala que está junto com Paulo, mas há uma terceira pessoa. E, além dessa pessoa que eu vou falar agora, tinha outros que, às vezes, não se mencionam o nome, são irmãos, né? Mas um desses que é muito importante é o evangelista Lucas. O evangelista Lucas, lembra que ele é médico de profissão, e lembra que numa das viagens que eu falei, que Paulo teve dificuldade de ir em alguns lugares, porque ele, por conta de um problema de saúde que ele tinha, e uma das hipóteses era que ele enxaqueca muito forte, muito alta e que dava muita dor, uma dor latejante, né? Muito alta mesmo. E o evangelista, ser médico, ele então andava junto com Paulo para também tratá-lo, né? E enquanto também cuidava dele, da saúde, ele também escrevia, né? Nós temos o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, que é também escrito por Lucas. Então, muitas vezes, o Lucas, quando ele relata esse texto de Atos, vocês podem perceber, quando vocês lerem, que está no plural, onde ele coloca nós, né? Então, ele se inclui nesse grupo de pessoas que estão ali levando a missão da palavra de Deus. Então, em Atos 17, começa no início, Paulo vai para Tessalônica. Tessalônica era a capital do segundo distrito da Macedônia, localizada numa via Egnátia, que era chamado por uma grande estrada imperial e próximo ao mar. Era uma cidade muito importante, com um grande número de judeus. E por isso mesmo, lembra-se que o apóstolo Paulo, ele foi instruído na lei judaica
instruídos por um rabino chamado Gamaliel. Então, ele conhecia muito as Escrituras, muito. Tanto não é à toa que Paulo se destaca agora em relação aos outros apóstolos, porque ele tem um conhecimento muito grande, e esse conhecimento das Escrituras e da lei, dos costumes judaicos, facilita também para Paulo transitar no meio dos judeus, né? Ele sendo um judeu, conhecedor das Escrituras, conhecedor da lei, então ele consegue fazer como é que fala? Transitar nesses dois lugares, entre os judeus e os gentios. E aí, então, o primeiro lugar que Paulo vai, em Tessalônica, é na sinagoga. E ele ali, então, vai durante 3 sábados, e lá ele começa a pregar, tentando convencer também as pessoas, os judeus e não judeus, a partir da palavra de Deus. E ele sempre usava o Antigo Testamento. Por quê? Porque naquela época era o que tinha, né? O Novo Testamento a gente sabe que vem depois de Jesus, e depois as cartas paulinas é uma das cartas mais antigas, né? Que vem justamente quase na mesma época do escrito dos evangelhos. Então, ele usava o Antigo Testamento por ser a palavra, né, das Escrituras que os judeus conheciam, mas também por ser um ponto forte de contato dele com os judeus. Então, durante 3 sábados, como eu disse, ele ensinou ali na sinagoga. E aí chegaram-se a Paulo e Silas e Lucas, Timóteo, né, alguns judeus e não judeus. E uma coisa muito importante que a gente vai perceber em todos os relatos que nós estamos estudando dos Atos, em cada perícope desse capítulo, em cada cidade que Paulo vai, olha, uma coisa interessante que acontece é que mulheres da alta sociedade também aceitam a palavra de Deus, aceita a mensagem que Paulo traz a respeito do Cristo, né? Cristo morto e crucificado, mas também ressuscitado. E sempre o texto dá ênfase que eram mulheres da alta sociedade. E isso, gente, agora, numa metrópole de Tessalônica, começa, então, os judeus se sentirem ameaçados. Por quê? Eles começam a sentir ameaçados no sentido de que essas mulheres não judias, né, que estavam aceitando o evangelho, que eram da alta sociedade, eles estavam perdendo o contato, né, com essas pessoas, estavam deixando de ganhar adeptos e, principalmente, recursos financeiros, né, que os judeus também viam nisso uma perda, né? Começa a questão do ciúme, da inveja, e eles contratam andarilhos, pessoas más, né? Em Tessalônica, vocês sabem que em qualquer metrópole a gente encontra de tudo, né? A gente encontra pessoas boas e pessoas ruins. E eles então contratam essas pessoas ruins, de má índole, para fazer alvoroço entre o povo, afirmando que Paulo, Silas e Lucas estavam provocando tumulto e espalhando algo que era contra os decretos de César, né? Paulo, então, passa a ser acusado de sedição, que é falar contra o rei, e anunciando um outro rei, né, que era Jesus. E isso, é claro que vocês lembram que Jesus ele foi acusado e morto, né, crucificado, por conta de que também ameaçava, segundo os judeus, que era a mentira, né, que eles tinham levantado, que ele pregava contra César, né, que ele se afirmava ser o rei dos judeus. Então,
também uma palavra que eles falam assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E aí tinha um homem chamado Jason, que havia hospedado Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E essas pessoas, então, invadiram a casa de Jason e queriam, né, levar Paulo, Silas e Lucas, Timóteo, só que eles fugiram antes, né? Com a ajuda das pessoas daquela casa, da cidade, que tinham aceitado a palavra, o evangelho, Paulo, então, fugiu. E os apóstolos, então, conseguiram fugir, só que Jason foi preso. Ele foi levado para a cadeia, acusado de ter hospedado em sua casa homens que se colocavam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Jason, ele só foi solto depois de pagar fiança, né? Só depois de pagar fiança que ele foi solto. Então, ao acontecer isso, então, o que acontece? Paulo e Silas fogem de Tessalônica e vão para onde? Para uma outra cidade chamada Bereia. E aqui eu vou ler alguns versículos que está no capítulo 17, os versículos 10 até 15. Apenas 5 versículos. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Todas as vezes que eles saem de uma cidade e vão para outra, o primeiro lugar que eles vão, lembram? A sinagoga. Dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha, outro texto que na perícope anterior, lá em Tessalônica, também fala das mulheres de alta sociedade, agora em Bereia de novo. Mulheres, então, de alta posição e não poucos homens, que não eram judeus, né, que aceitaram o evangelho. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Veja só, agora nós estamos em Bereia. E quando chega, então, em Bereia, sabe quantos quilômetros ficam de Tessalônica? Mais ou menos 100 quilômetros. Se você pensar que tudo isso naquela época era por mar, e não era uma coisa tão rápida como hoje, né, a gente pensa. Então, ele foi para a Bereia e lá começa tudo de novo. Primeira coisa, sinagoga. Aí, eles dirigiram a sinagoga e lá começaram a expor as Escrituras, a palavra de Deus do Antigo Testamento. Agora fala o texto que os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônicas, ou seja, eles eram mais educados, e eles receberam a palavra de Deus com tanto interesse, e eles examinavam tudo que os apóstolos ensinavam, através das Escrituras Sagradas. Ou seja, tudo que Paulo pregava, dentro da Escritura, os bererianos
pegavam e iam examinar, ler também, para ver se, de fato, aquilo que Paulo estava pregando estava de conformidade com a palavra de Deus. E eles examinavam as Escrituras todos os dias. Olha, não era só o sábado, todos os dias, para ver se, de fato, aquilo que os apóstolos pregavam condiziam com a Escritura Sagrada. A pregação de Paulo em Bereia foi baseada exclusivamente na Escritura, no Antigo Testamento, chegando até Jesus, o Jesus crucificado. Para os bererianos, assim como para os gregos, né, morrer crucificado significava ser maldito, né, não era algo bem visto, né, não era algo bem visto. E, sem dúvida alguma, Paulo utilizou, né, a profecia de Isaías, capítulo 53, onde fala, né, a respeito de Jesus, que ele seria uma pessoa desprezada, que não tinha uma boa aparência, né, que carregava no seu semblante o sofrimento de toda a humanidade. E isso, gente, toca muito o coração daquelas pessoas, de judeus e não judeus. E muitos creram na mensagem que Paulo anunciou. Mas é interessante, gente, vocês prestaram atenção que em vários momentos as cidades, parece que elas estão sempre interligadas, mesmo uma distância de 100 quilômetros, a notícia corria e correu até Tessalônica. Tanto é que os judeus de Tessalônicas foram, né? Eles não enviaram, eles foram até Bereia. E lá incitaram novamente o povo, dizendo que esses apóstolos, e Paulo principalmente, eram pessoas que estavam perturbando a ordem, e estava colocando o povo contra César. Então, era uma forma de acusar, né, Paulo, tentando acabar com a credibilidade da palavra de Deus, com a credibilidade de Paulo. Então, a gente percebe que, novamente, um outro trabalho missionário promissor, né, que estava tendo muita adesão, muitas pessoas estavam crendo e gostando de estar ali estudando, ouvindo aquilo que Paulo estava pregando, mas ele teve que novamente fugir, e aqui o texto fala, para salvar a sua vida. E agora, como Paulo era mais perseguido, porque, pelo visto, ele que usava mais a palavra, principalmente para discursar na sinagoga, em ambientes públicos, então Paulo era mais perseguido. Então, apenas o apóstolo Paulo foi levado em segurança até Atenas, né? E aí a gente percebe quantas perseguições, quantas lutas para se anunciar a palavra de Deus. E aí eu chamo novamente a atenção, como eu falei na vez passada, é preciso muita paixão missionária, paixão pelas almas perdidas, né, para fazer o que Paulo fazia. Ele corria risco de vida, ele tinha que abandonar diariamente, várias vezes, o trabalho começado, que estava indo bem, mas para salvar a sua vida, ele tinha que abandonar. Mas ele sempre deixava, em cada comunidade que ele ia, ele deixava alguém que aceitava e que ali dava continuidade àquele trabalho. Então, Paulo sai de Bereia e fica Silas, Timóteo e Lucas. Quando as pessoas que levaram Paulo até Atenas voltaram para Bereia, trouxe de novo a mensagem de Paulo, que era para que os apóstolos fossem encontrar com ele em Atenas. Mas eu queria trazer para nós hoje uma das coisas
que a gente precisa aprender com os bereanos. O que nós precisamos aprender? Qual o aprendizado que nós podemos tirar desses cristãos de Bereia? O primeiro aprendizado é que eles examinavam as Escrituras, aquilo que eles ouviam de Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Que é muito importante. Quando eu falo para vocês lerem um texto antes do estudo, ou mesmo podem ler depois também, mas quando eu falo para vocês lerem antes, a gente precisa ler a palavra de Deus, porque quando as outras pessoas falam, uma liderança, seja qual for que estiver falando, você pode ler e olhar e ver, olha, aquilo que a pastora falou realmente confere com aquilo que a palavra está dizendo, dentro da cultura, dentro de um porquê histórico. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente precisa cuidar, porque há muitas líderes, pessoas que aproveitam para pegar versículos isolados, né? E às vezes aplica num contexto, fora de contexto, para poder dominar o seu público, né? Ou para fazer um mau uso da palavra de Deus. Então, a gente precisa... Como é que nós vamos descobrir isso? Quando a gente lê, quando a gente estuda. Aí, quando eu falar alguma coisa que está fora do contexto da palavra, vocês podem me interromper. Olha, pastora, eu li, eu acho que não é bem assim, né? Eu disse dessa forma. Então, os bererianos, eles faziam questão de examinar aquilo que Paulo falava no contexto da palavra de Deus, de ler, de estudar. Então, conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Eu já vi muitas pessoas sendo iludidas também, às vezes até por seus pastores, por suas lideranças, com ensinamentos que não é da palavra de Deus, que são interpretações errôneas, né, da palavra de Deus. Então, para a gente entender bem um texto, a gente precisa entender também o contexto, a cultura da época, o porquê que em determinado momento o apóstolo agiu dessa ou daquela forma. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente vai descobrindo à medida que a gente está estudando aqui os Atos dos Apóstolos é que tem uma diferença muito grande no cristianismo, e à medida que se vai pregando, é o surgimento de um grande número de mulheres que aceitam, né? Mesmo que seus maridos não aceitem a palavra de Deus. Essas mulheres aceitam e modificam a sua vida em torno da palavra. Quando eu fiz como é que chama? Minha dissertação de mestrado, eu trabalhei um pouco sobre a questão das mulheres também na igreja. E a gente percebe que nas igrejas pentecostais, a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. E elas vão ali, né, em busca de uma bênção, em busca de força para elas poderem vencer também as lutas dentro da casa. Às vezes, a oração pelo marido que é bêbado, marido que bebe ou que é violento, e elas a maioria são mulheres. E essas mulheres, ao poder participar de uma igreja, elas se sentem empoderadas. Elas se sentem empoderadas porque elas chegam em casa, elas têm uma forma de viver diferente, né? E, às vezes, passam até a ser mais respeitadas pelas suas posições, pela sua forma de viver. Bom, então, uma das coisas que nós precisamos aprender é ler, né, a palavra de Deus, estudar, né, dentro do texto inteiro, não pegar somente um versículo. Eu sei
que tem versículos que é muito importante. Eu mesmo guardo e trago no meu coração vários versículos bíblicos decorados que me fortalecem nos momentos de dificuldades. Mas estou dizendo isso, estou dizendo que a gente, quando lê um capítulo inteiro, a gente percebe o texto como um todo, e não somente um trecho separado do contexto. Chegamos em Atenas. Paulo chega em Atenas, é a última parte do nosso texto, do capítulo 17, e lá Paulo se revolta com a idolatria. Em Atenas era conhecido por ter imagens, estátua de Deus em todos os lugares. Tinha mais, estava lendo um comentário que às vezes tinha mais estátuas de deuses do que quase pessoas. E ali muito comum nas praças, tinha muitos filósofos, né, pensamentos filosóficos, e as pessoas gostavam de discursar em praça pública as suas ideias. E ninguém reclamava, porque isso era algo comum, qualquer pessoa podia expor suas ideias. E Paulo andando no meio daquele lugar e vendo imagens, deuses, imagens disso ou daquilo, ele, então, viu lá, dentro daquele aerópago, uma imagem ao Deus desconhecido, um altar que se dirigia ao Deus desconhecido. E aí, Paulo, eu acho assim, isso muito interessante, muito estratégico, né? Paulo, ele teve uma pedagogia muito legal, assim, aproveitar aquilo que as pessoas criam e tinham para poder começar ali a palavra. Ele começa dizendo assim, olha, eu estive andando aqui no meio dos aerópagos e vi que vocês são muito religiosos, né? Então, Paulo começa elogiando. Vocês são muito religiosos. E eu vi aqui dentro, todos os seus altares, eu vi um altar destinado ao Deus desconhecido. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês. É sobre esse Deus que eu estou falando. É sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber quem é, que eu quero falar para vocês. E aí, Paulo foi discursar numa das tribunas mais importantes que poucas pessoas podiam falar. Era um lugar que, no máximo, 30 pessoas tinham essa oportunidade de subir, eram autoridades muito importantes, só autoridade muito importante podia subir nessa tribuna para discursar. E Paulo foi um desses que subiu nessa tribuna, agora não é uma praça pública, é uma tribuna, e ele lá começa a discursar, né, sem ter vergonha de pregar, né, o evangelho do Jesus crucificado. Lembra que eu falei agora há pouco que a crucificação, alguém que morria, morte de cruz, era considerado maldito, né? E Paulo vai ali entre aqueles deuses, entre os gregos, que não acreditavam em ressurreição, eles tinham várias correntes filosóficas que visavam muito mais o prazer da carne, quando morria acabou e não tinha mais isso, e eles não acreditavam na ressurreição. Mas Paulo, ele começou a falar, né, desde a criação, ele começou anunciando o Deus criador, esse Deus desconhecido que eles adoravam sem saber, era o Deus criador do céu e da terra. Mostra através da sua pregação que esse Deus desconhecido não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? E nem é servido por mãos humanas. Anuncia todo o propósito de Deus, desde a criação do mundo até Jesus, que morreu e ressuscitou para salvar a todos os que nele crêem. Mas quando ele começou a falar sobre a ressurreição, os gregos não quiseram mais ouvir. Olha, ele fala muito bem, tudo, mas sobre esse assunto, vamos te ouvir em outra ocasião.
E aí não deram mais ouvido àquilo que Paulo estava dizendo. Alguns começaram a zombar de Paulo, mas houveram outras pessoas, talvez poucas pessoas em Atenas, que receberam a palavra de Deus e aceitaram a palavra de Deus. Entre esses estava Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, mas aqui parece que em Atenas não tem muita aceitação, né, por parte de judeus e não judeus. Mas Paulo deixou ali em Atenas a semente do evangelho. Em cada cidade, deixou plantado no coração de algumas pessoas a semente da palavra de Deus, que posteriormente darão os seus frutos. E aí, eu lembrei ainda de uma palavra que Isaías, o profeta Isaías diz, né, que a palavra do Senhor não voltará vazia, né? Até uma música que diz isso, né? Que a palavra do Senhor não voltará vazia. Não sei quantos conhecem, mas é assim. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém. Amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém. 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 E aí, eu deixo agora com vocês a pergunta, né? O que chamou a atenção de vocês nesse texto? Hoje eu tentei expor de uma forma mais breve, eu sei que o texto é sempre grande, mas eu tentei trazer para vocês, de uma forma geral, né, os diversos lugares que Paulo passou, mas mostrando de que, mesmo com toda a rejeição, a palavra é como a semente. Ninguém pode dizer qual que vai vingar e qual que vai deixar de vingar. Mas aí, como Isaías fala que a palavra de Deus não voltará vazia, eu creio nisso. Eu creio que, às vezes, em momentos que a gente fala, no sábado passado, eu estava com um grupo de mulheres, 16 mulheres, e eu falei 2 versículos lá, mas eu dei uma palestra para as mulheres. E quando terminou, uma ficou para trás comigo e disse assim: olha, pastora, eu sei por que eu vim aqui hoje. Eu vim para receber a palavra que você deu hoje. Eu precisava daquela palavra, eu precisava demais de ouvir. E falou muito para mim, me ajudou demais. E essa palavra é que eu precisava ouvir hoje. Mais do que tudo que aconteceu, que foi bom, mas foi essa palavra. Eu nem sei direito que tudo tocou nela, mas o importante é que a gente não sabe mesmo. Aquilo que a gente fala, nem sempre a gente sabe qual a repercussão que vai ter, nem positiva ou negativa, né? Mas a Deus sabe, né, aquilo que ele pretende com a palavra que está sendo anunciada. Então, alguma pergunta, algum momento aí no texto que surgiu alguma dúvida de vocês? Noé, Sim? vou falar fora do contexto, fora de sua pergunta, fora do contexto. Pode falar. Hoje você está nos representando, estou te achando hoje super empoderado. Você falou tanto de empoderamento das mulheres que hoje você nos representou. Achei interessante. Não, é sério, do meu coração estou falando isso. Você falou hoje com propriedade tão grande, assim, a gente sente assim, o conhecimento, entendeu? E eu achei, eu vou falar agora fora do contexto, é porque você falou aí da importância fora do contexto bíblico que eu vou falar. Você falou da importância do contexto, quando você for falar alguma coisa, quando você for ouvir, como isso é importante na nossa vida.
na Bíblia, fora da Bíblia, nos fatos em geral, não é? Por isso que eu estou falando que eu estou falando fora do contexto, que isso me chamou tanta atenção, porque isso é nossa realidade, as pessoas pescam as coisas no meio do caminho, ouve uma parte, já fala para frente. Então, assim, como é importante, igual você chamou a atenção, de você ler a Bíblia, isso eu faço pouco, eu falo por mim, a gente faz pouco. E você falou com muita propriedade, porque eu sei que você tem o conhecimento, você mostra esse conhecimento, você passa esse conhecimento. Eu parabenizo por isso. Obrigada, Foi Sibeli. ótimo, foi ótimo. E desculpa ter saído aí de sua pergunta, mas eu tinha que falar. Não, mas não tem problema. Obrigada, muito obrigada. Mas eu vejo que hoje, né, as mulheres têm tido esse crescimento também, né? Eu acho que dar conhecimento é poder, né? Quando a gente conhece, a gente não fica sendo ludibriados, né? Eu já trabalhei, agora pegando esse gancho que você falou, eu trabalhei uma vez, eu fui fazer estágio numa instituição que recolhia crianças, né, dos pais que não tinham condição de estar com as crianças por inúmeros motivos, né? E eu estava com uma psicóloga, eu tive que dar uma pastoral para uma psicóloga dessa instituição, que ela estava sendo peça de manobra do pastor dela, achando que ela tinha por obrigação de ficar num casamento com um cara que era drogado, né, que não conseguia se recuperar, mas que a missão dela como cristã, como evangélica, era salvar a vida daquele cara. Então, não importa o sofrimento. Trabalhava assim, sendo explorada, ela tinha que trabalhar quase que de graça para a instituição, porque ela era crente, isso era a missão dela. E eu fui falar com ela o seguinte, falei assim, olha, a Bíblia ensina que a gente tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, esse seu pastor não está falando verdade, não. Você tem que buscar a justiça e aquilo que é seu direito. E esse casamento está uma furada, sai dessa. Vai procurar se reerguer a sua vida e ser feliz. Então, às vezes, a gente em diversos momentos que eu estou com mulheres ou pessoas de outras igrejas, eu vejo que ao invés de libertarem elas, eles acabam escravizando, né? Colocando um peso maior do que as mulheres podem carregar. Então, eu acho que por isso que eu falo que conhecimento é poder. Quando a gente aprende a ler a Bíblia e estudar realmente a fundo, a gente vê que não é essa a vontade de Deus nem de Jesus para cada um de nós, né? Não... Mas valeu. Mais alguém, gente, gostaria de falar? A Adélia está tão quietinha. O que me chama a atenção, não só nesse texto, mas também anteriormente, é a insistência de Paulo. Ele está sempre fugindo, mas ele está sempre ali. Ele está sempre fugindo, mas ele está sempre ali, né? A maneira como ele se comporta, ele não insiste. Quando os amigos dele dizem assim, olha, vamos embora, ele vai. Ele não diz assim, não, eu não vou, eu vou ficar, eu insisto. Não, ele vai, ele obedece. Mas lá na frente acontece a mesma coisa. Aí vem e diz assim, olha, agora você tem que sair, estou indo. Vai para outro lugar e aí começa tudo de novo, né? Exatamente. Esse comportamento dele, apesar de estar sempre insistindo em continuar aquele trabalho, mas ele não é uma pessoa que diz assim, não, eu vou ficar porque eu sou bom nisso, ou eu tenho força, ou coisa assim, ou Deus está comigo, eu não vou sair. Ele não, ele sai, mesmo tendo esse compromisso,
Mas quando o pessoal chega e diz assim, ó, você tem que sair, estou saindo, né? E vai para outro lugar. Quer dizer, nem sempre é o comportamento que a gente nota, porque muitas vezes as pessoas persistem, né? Não, eu vou ficar porque eu vou mostrar que eu, né? Eu faço, eu aconteço, que ele não, ele é tranquilo. Não dá, não deu, vamos embora, vamos para outro lugar, né? Volta de novo na mesma coisa. Muito bom, Henriqueta. E o interessante é perseverante, ele não desiste, né? Não. Coisas não deu certo num lugar que ele vai desistir de ir para outros. Então, ele vai para outros lugares. Só que a gente vai perceber que depois, nessa segunda viagem, depois agora já começa no próximo capítulo, a terceira viagem, ele vai retornar às comunidades, mesmo que ele foi perseguido, uma que ele foi praticamente dado como morto, ele volta lá para confirmar aquela comunidade, né, de fé. Então, eu acho assim que mostra como que ele ainda acredita nas pessoas, ele mesmo ele sofrendo, né, no corpo e na alma, ele ainda continua dando um voto de confiança, ele continua acreditando no poder de Deus, e mesmo a maior parte das vezes que ele fazia, como eu falei no início, ele fazia as coisas doente, né, sofrendo, e mesmo assim ele não desiste, né? A gente só vai perceber em algumas cartas dele quando ele fala que ele orou 3 vezes a Deus para que tirasse o espinho da sua carne, mas que Deus tinha respondido que a minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, ele desiste de orar por ele mesmo. E olha só, ele tinha poder para curar outras pessoas, né? E pedir para que o Espírito Santo viesse na vida de outras pessoas, mas ele não utiliza isso, né? Se Deus assim tinha permitido, ele aceita também a vontade de Deus, né? Que é interessante e importante. E eu acho que isso é uma lição para nós, né? Que às vezes a gente existe em poucos obstáculos, a gente já põe a viola no saco e vai embora, né? Porque a gente acha, poxa vida, eu já fiz tudo que eu podia fazer, deu errado, então vou voltar, né? Mas ele não desiste, né? E é isso que você coloca, né, Henriqueta? Ele não desiste, insiste. Se a gente usar a figura da semeadura, eu acredito que o apóstolo Paulo é aquele sujeito que nunca para de semear. E ele vai para um outro campo, ele vai para um outro campo. E quando ele volta, ele também está lá para perceber se a semente deu ou não deu fruto, né? Muitas pessoas que se converteram ao cristianismo e depois novamente se reencontram com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo volta para essas cidades, são pessoas que se alegram muito de ver aquele pastor que plantou a fé no coração delas, né? Isso é uma alegria. E Paulo sempre, de novo, usa das oportunidades que tem para semear. Agora, ele não semeia 1000 sementes no mesmo coração, sabe, Henriqueta? Eu acho que é isso que você quis dizer. Ele não fica lá sendo um cara chato em cima da vida de uma pessoa, mas ele lança semente de forma especial na sinagoga ou nas praças, né? E depois retorna, tempos depois, para cuidar também das pessoas que, sim, tiveram a sua vida convertida por Jesus Cristo. Uhum. Mais alguém, gente? O nome. Ouvindo? Adélia. Está ouvindo? Está falhando. Então, eu queria colocar aqui o seguinte. Está falhando. Tá. Essa é a internet. A questão do Deus desconhecido. Hoje em dia a gente vê também, trazendo aí para os dias de hoje, vários deuses, pessoas adotam, né, que tem Deus que ela tem direito, mas é Deus para ela, né, que ela começa a idolatrar algumas
preferências, algumas coisas, e isso acaba atrapalhando tanto que ela não se dá conta que aquilo está atrapalhando a vivência dela no mundo, a evolução dela como ser humano, ou na melhoria em várias fases da vida. E hoje ainda está falhando. Oi? Tá um pouquinho, tá falhando ainda. Tá ouvindo? Tá. Tá falhando. Então eu vou deixar, depois de outra vez eu falo. Hoje tá falhando um pouco, Adélia. Mas deu para entender um pouquinho, né, sobre a questão do Deus desconhecido e não consegui entender muito, porque estava falhando um pouco. Mas, gente, se não tiver mais nenhuma colocação, pergunta, nós vamos encerrando, né? E eu só gostaria de pedir que o Klaus ore, e depois cada um saia um pouco na janelinha, depois da oração, para a gente fazer a nossa foto de hoje. E desde já agradeço a presença de todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um e de cada um. Então vamos orar e depois a gente tira a foto. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por esta grande oportunidade de continuar estudando a vida missionária do apóstolo Paulo, junto com outros irmãos que vão sempre junto e também participam de todo esse processo missionário de evangelizar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque são pessoas que vão se tornando também, a partir do Evangelho, novos cristãos e novas cristãs que apoiam todo esse trabalho missionário do apóstolo Paulo para que ele possa fazer estas grandes viagens que ele fez. Obrigado, Senhor, porque o Lucas registrou isso tudo e hoje nós temos condições de ler e estudar tudo isso. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer por cada pessoa presente, te agradecemos pela vida da pastora Noemi, que trouxe novamente esse estudo para nós. E que também te pedimos, Senhor, que abençoes a noite que teremos pela frente, que seja uma noite onde possamos descansar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo, e amanhã, mais uma vez, acordarmos e experimentarmos a tua graça em nossa vida. É em nome de Jesus Cristo, aquele que Paulo tanto pregou, que oramos. Amém. Amém. Então, vamos lá, tirar a foto. Todo mundo puder sair na janelinha. Josi, Grace, Regina. Olha que bonito, hein? Só falta a Josi. Tira aí para nós. O celular não quer destravar. Já tirei. Tá bom, então. Aí você coloca aí no grupo. Pessoal, boa noite para vocês e bom final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo no Neto.